Vamos que vamos, galera. Vamos para mais um podcast do esporte. Noite quente de Libertadores. O Flamengo passeou em Itaquera e superou o Corinthians na casa do Corinthians, na Neoquímica Arena. Superou o Corinthians pelo placar de 2-0. Tá? Começar, já vou falar desse jogo. Começar comentando rapidamente o último jogo, né, da rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro. Foi na segunda-feira, né? Um jogo de final de semana, jogo de segunda-feira. Santos e Fluminense, jogo bom, cara. Assim, o Santos sai na frente, o Fluminense consegue a virada e o Santos, mais no final do jogo, consegue o empate. Então, assim, virada e o Santos, um time que corre atrás, e depois o outro que o dono da casa tem que correr atrás. E terminou assim, né? A 20ª rodada, último jogo, empate. O Fluminense fica ali na terceira colocação, né, a 3 pontos do Corinthians, e o Santos fica na nona colocação. A gente tinha falado, né, antes do jogo, no podcast repercutindo a rodada do final de semana, de fato, né? Aí a gente falou o que ia acontecer se ninguém ia se mexer na tabela, mas para as duas equipes, né, pensando nas pretensões, um de chegar mais perto de Libertadores e o outro de chegar mais perto do topo, esse resultado não foi bom para ninguém. Mas pelo contexto da partida foi um jogo bom, porque o Santos faz o gol no primeiro tempo. E aí, até lá metade do segundo tempo, parecia que ia ser um jogo de 1-0 mesmo. Assim. O negócio começou a pegar fogo mesmo. Questão de 2 minutos, o, o Fluminense consegue a virada, né? O gol do Ganso de pênalti primeiro. Muito bem cobrado, cara. Muito bem cobrado. O Ganso vai devagarzinho pra bola, chuta, dá uma cavadinha no meio do gol, né? Belo gol, aliás. O Arias faz o segundo. E o Santos aí, o Fluminense abaixa demais as linhas, né? O Lisca maluco, gritando pro time. O Santos, num belo contra-ataque, consegue o empate com o Marcos Leonardo. Primeiro gol do Luiz Felipe, o gol do Santos. Então, assim, cara, é o que eu falei, até metade do segundo tempo parecia que nada mais ia acontecer, né? E de repente o negócio pegou fogo, né? E o Fluminense consegue a virada, o Santos consegue buscar o empate, que eu falei, vou repetir, não foi bom para ninguém pensando em tabela, tá? As pretensões das equipes na tabela. Não consegui gravar ontem, a gente não conseguiu fazer a prévia da Libertadores, então nem vou fazer mais. Já pulo pro jogo de Corinthians e Flamengo. Corinthians 0, Flamengo 2, um jogo rodeado de expectativa, né? Clássico das maiores torcidas do país, né? O clássico das massas, né? Corinthians jogando em Itaquera, empurrado pelo seu torcedor, adversário difícil de ser superado em seus domínios, em sua casa. O Vitor Pereira, desde que chegou ao Corinthians, não tinha perdido ainda em Itaquera. E o Flamengo que tá numa crescente, tá numa evolução impressionante, cara. Assim, é impressionante a maturidade, né, que esse time do Flamengo atingiu nesse momento da temporada, né? É impressionante. E é um time que tem elenco para rodar. O Flamengo ele tem elenco para jogar uma competição prioritária e uma competição que a gente pode dizer secundária, como é o caso do Brasileirão. E fazendo isso, jogando com o time reserva, goleou o Atlético Goianiense. Então essa equipe, tanto o time titular quanto o time reserva, muito bem treinado, os jogadores correspondendo, jogando muita bola, é um time a ficar de olho, tá? É um time a ficar de olho. O Corinthians, é curioso, né? O Corinthians, até o jogo, antes do jogo contra o Atlético Goianiense na Copa do Brasil, quando a gente fez aquela repercussão a prévia, né? A prévia dos jogos de ida da Copa do Brasil, a gente comentou aqui, não só eu, mas em outros programas esportivos também, outros comentários falaram. O Corinthians é a única equipe que está brigando de fato por todas as competições, porque era o vice-colocado, né? Tava na Copa do Brasil, tava na Libertadores, e agora sim, em questão de algumas semanas, tudo vira de cabeça para baixo. O Corinthians continua vice-colocado brasileiro, continua brigando pelo título, sem dúvida, mas aí toma 2-0 do Atlético Goianiense e toma 2-0 do Flamengo na Libertadores. Então, assim, de equipe, não digo favorita, mas de ganhar o rótulo de ser a única equipe que de fato brigava pelas 3 competições, agora parece que ficou difícil. Agora parece que o Corinthians briga só por uma competição. Essa é a impressão que passa. A sensação que eu tenho, eu falei assim, é questão de momento, né? É que o Corinthians não passará pelo Atlético Goianiense e questão do Flamengo já foi, né? Com todo o respeito à torcida do Timão, não tem como, né? A única chance do Corinthians era superar o Flamengo em Itaquera, que era um lugar que o Corinthians não perdia,
Podia até segurar um empate, podia até pelo que foi o primeiro tempo, boa parte, parece que o Corinthians estava confortável em jogar pelo empate. E não é demérito, você joga pelo empate em casa, vai para o Maracanã, joga pelo empate de novo, como fez o Atlético Paranaense, e tenta superar o Flamengo nas penalidades, joga a pressão pro outro lado, né? E tenta repetir o case de sucesso que foi eliminar o Boca na Bombonera. O Corinthians talvez tenha pensado nessa estratégia. Não teve o William, né? Desfalque importante. O Maicon se machucou, né, no meio da partida, dividida com o Thiago Maia. E curiosamente o Corinthians começou melhor o jogo. Parecia que ia ser um Corinthians incisivo, que ia pressionar o Flamengo, mas um erro de saída de bola do Flamengo. O Yuri Alberto faz um passe no lado esquerdo para o Gustavo Mosquito. Ele chuta cruzado e o Santos faz uma bela defesa. Só isso. Primeiro tempo, até o gol do Arrascaeta, morno. Sim, uma equipe só se defendendo, a outra tocando bola, né? Sem muita coisa, sem muita emoção. Até que num erro de saída de bola, que tinha acontecido com o Flamengo, o Corinthians não puniu. Um erro de saída de bola, né? O Cantillo comeu bola. O Arrascaeta aproveitou a oportunidade, um chutaço, um golaço. Mais uma vez, cara, assim, é curioso, tá? Eu vou puxar na memória do torcedor aqui. Tomou gol assim do Atlético Goianiense, né? Se eu não me engano, foi do Atlético Goianiense. E também teve um outro que não foi o Cássio que tava no gol. Eu esqueci quem foi, cara. Agora esqueci. Mas foi antes do Atlético, do jogo contra o Atlético Goianiense, né? Agora não me recordo quem foi o adversário. Tomou um golaço também. Quem foi, cara? Tô procurando. Deixa eu olhar a tabela aqui. Ah, do Queno, jogo no Mineirão, né? Então o Corinthians é o terceiro golaço que o Corinthians toma daquele mesmo lado, assim, é impressionante, cara. É curioso. Os adversários estão com uma felicidade impressionante. E aí não é erro, né? Falando que errou, não, assim, é de uma felicidade absurda do Arrascaeta. A bola ainda chega, o Corinthians reclama, né, no lance, porque a bola ainda chega a tocar no braço do João Gomes, né? Mas é aquele braço junto ao corpo. Tinha aquela regra antes, há alguns meses atrás, de que bateu no braço, gol anulado. Mas a regra mudou, né? E, cara, isso vai gerar muita bagunça, mas tudo bem. A outra também já gerava muita bagunça. Enfim, é questão de regra complicado. Mas não teve intenção nenhuma, não era lance para anular mesmo. Belo gol, pô, ia ser um pecado anular esse gol do Arrascaeta. Foi um golaço, cara. Foi um golaço. E eu que falei, o jogo tava do jeito que talvez o Corinthians queria, né? Com o desfalque do Renato Augusto, do William. De repente vamos jogar por empate mesmo, né? A gente joga pelo empate no Maracanã. O Atlético Furacão conseguiu esse feito, porque nós não, né? E levar para as penalidades. Talvez o Corinthians estivesse confortável. Tomar o gol, aí vai por água abaixo, né? Um belíssimo gol, aliás. E aí o segundo tempo, o Flamengo começa avassalador. O Gabigol consegue um chute ali pelo lado direito, um chute cruzado, a bola bate na trave e entra. Mais um golaço do Flamengo. Gabigol desencantando, 2-0. E o Flamengo que comandou o jogo no segundo tempo. O Flamengo passeou. Eu falei no começo do podcast que o Flamengo passeou em Itaquera. Passeou no segundo tempo, né? Vamos ser honestos, vamos ser sinceros, né? Vamos também ser injusto aqui. O primeiro tempo não aconteceu nada. Até o gol do Arrascaeta, não aconteceu nada. Segundo tempo foi um passeio do Flamengo. O Flamengo fez o que quis. Um Corinthians absolutamente apático, sem qualquer tipo de reação, né? Entrou, que eu falei, o Maicon saiu, entrou o Fausto Vera, mas, cara, Fausto Vera tá o quê? Uma semana no Corinthians, né? Se comparar ele com o Maicon, e aí, mais uma vez, cara, assim, o Maicon ficou tanto tempo afastado, ele volta e sai de novo, cara, é impressionante, cara. O Barolo, o torcedor são paulino, que grava as lives do São Paulo, é aquele setorista torcedor, ele fala que o departamento médico do São Paulo é o Triângulo das Bermudas, né? Você caiu lá, você não sai mais. Cara, assim, eu não sei o que tá acontecendo também com o Corinthians, cara. O cara volta e ele já se machuca. Cara, voltou agora o Maicon. É impressionante, né? Então, vive uma situação, vive um drama também, fase complicada. Mas também, pô, se achar que o raio vai cair duas vezes no mesmo lugar, contra o Boca e contra o Flamengo, desculpa, assim, isso não vai acontecer. Contra o Flamengo você tem que jogar bola. Se fosse o Flamengo do Paulo Souza, ou o início do Flamengo, início do Dorival Júnior, quando ele tava arrumando a casa, talvez fosse a chance do Corinthians.
Mas com esse Flamengo, nessa evolução, atingindo esse nível de maturidade, não tem como, cara. Você precisa ir pro jogo, ou você precisa estar muito focado, ou precisa estar muito. O Corinthians se desconcentrou no segundo tempo. O Corinthians desmontou no segundo tempo, né? Não entrou ligado, o Gabigol aproveita a oportunidade, faz o gol e depois acaba com tudo, né? Com todo o planejamento. Davi Luiz teve a chance de ampliar o placar. O Roger Guedes teve um belo chute de fora da área no segundo tempo. A bola foi para fora, mas assim, passou perto e, cara, era um lance que era pro corintiano. O corintiano empurrou com o olho aquela bola ali, porque era uma bola que estava na altura certa para ir pro gol. O Santos não foi pra bola, né? Mas a bola passou ali, tipo, sei lá, 1 metro da trave, né? Se fosse mais pra esquerda, pegasse um efeito, batesse um vento, a bola entrava, porque estava na altura certa. É o que eu falei, o Santos não foi pra bola. Mas assim, é o que eu falei. Ia ser uma injustiça ia ser daquelas injustiças da bola, né? Porque um time que se propõe na sua casa, primeiro tempo, a só se defender, a só circular, a só cercar o adversário, o segundo tempo ser empurrado pela torcida, se desmonta mentalmente, cara, assim, não merece, né? Não merece, assim. Quem mereceu vencer foi o Flamengo, venceu a melhor equipe, venceu a equipe que entrou para vencer, né? O Flamengo entrou para vencer e para sair com a classificação. E a classificação poderia ter sido esmagadora, né? Poderia ter saído com uns 3-0 pelo menos, né? Eu acho que o Flamengo já está na semifinal da Libertadores, de novo, assim, com todo respeito ao torcedor corintiano, não é demérito nenhum, assim, o que a gente está falando aqui e o que outros comentaristas falam, assim, o Corinthians reverter um placar desse no Maracanã, o Atlético Paranaense segurou um empate com o Flamengo no Maracanã, com o Flamengo perdendo um caminhão de gols, cara. O máximo que eu vejo o Corinthians fazendo é segurar um empate também. Assim, é o máximo que eu vejo possível para esse Corinthians fazer. E se segurar o empate, está eliminado. Então, cara, assim, eu acho que ficou pelo caminho, deixou escapar a grande chance. A grande chance era o resultado nesse primeiro jogo, esse jogo na arena do Corinthians, na arena Neoquímica Arena. Infelizmente, o Corinthians não conseguiu uma grande atuação, né, defensivamente, porque ofensivamente o Corinthians já não rende mesmo. Defensivamente era sempre um primor e não conseguiu o mesmo nível de rendimento, o mesmo nível de enfrentamento. O Flamengo foi muito feliz, né, no lance do Arrascaeta, porque se termina o primeiro tempo empatado, talvez o contexto da partida poderia ser outro. Começa a aumentar a pressão para o Flamengo, né, tem que sair mais para o jogo. O Corinthians poderia começar a abusar um pouco mais do contra-ataque. Né, são contextos e contextos. E o Arrascaeta é uma qualidade impressionante. Impressionante a qualidade para fazer aquele chute. É só a Arrascaeta mesmo. Porque esse gol da Arrascaeta foi muito mais, cara, foi muito mais impressionante que os outros dois que eu citei, né? Do Atlético Mineiro e do Atlético Goianiense. Então, cara, belo gol, abre o placar e abre a porteira. E eu acho que abriu praticamente a classificação. Esse jogo sela a classificação. Um grande momento do Flamengo. E eu citei aqui, né? Se antes daquele jogo de ida da Copa do Brasil o Corinthians era a única equipe que brigava por tudo, hoje eu vejo o Flamengo como a única equipe que briga por tudo, né? A única equipe que briga por tudo. O Flamengo deve seguir na Libertadores. Eu acho que o Flamengo passa pelo Furacão, pela bola jogada. Não tem como o Furacão segurar o Flamengo. Assim, não vai ser outra noite que o Flamengo vai perder um caminhão de gols. Então eu acho que o Flamengo passa na Copa do Brasil também. E no Campeonato Brasileiro está em franca ascensão. Está a 9 pontos do Palmeiras, isso é importante destacar, mas vai ter um confronto direto entre as duas equipes, essa distância pode cair. Então, assim, eu vejo o Flamengo hoje como a única equipe que de fato briga por tudo. Até quando o Flamengo vai manter esse nível de atuação com titulares e reservas? Eu não sei, porque o Flamengo me parece chegar ao alto. O Flamengo do Paulo Souza era uma tiriça, né? Era uma tiriça. Era impressionante. Que nada acontecia ali. Tava todo mundo de férias. O Flamengo me parece atingir o auge agora. O auge da sua forma física, técnica e tática, né? Me parece. Eu acho que pode até crescer um pouco mais ainda. Mas me parece ser este o momento. Então, uma questão de 2 meses, o calendário brasileiro vai acabar. E o calendário é maluco. Jogos muito apertados, tudo muito ajustado. Eu imagino que se o ápice do Flamengo hoje, físico, técnico e tático, seja agora, daqui a um mês, quando chegar na reta final
das competições que o Flamengo disputar, o Flamengo vai ter uma queda, né? Natural, não é que zicando nem nada. Isso é natural, é o que o Palmeiras está passando hoje. O Palmeiras teve uma queda porque atingiu seu auge muito cedo, né? Há 2 meses atrás, por exemplo. Depois convive com essa queda e tenta encontrar espaço no calendário que já se abriu, né, para retomar o bom futebol, que eu acho que vai acontecer ainda, né? Porque eu vi algumas pessoas, alguns comentários falando, cara, o Palmeiras caiu e eu acho que os outros vão chegar. Isso era natural, assim, a gente olhar e falar assim. Mas é o que eu falava, assim, tá todo mundo falando que o Palmeiras está caindo, mas ninguém tá falando que o Palmeiras pode voltar a crescer. Que é o que acontece, as equipes, é uma onda, né? É um ciclo. A equipe chega no auge muito cedo, ela cai antes que todo mundo, só que ela também vai voltar, né? Não é assim, as outras equipes vão subir ainda, vão chegar no seu auge. Sim, as outras equipes vão chegar no auge depois, mas elas também vão cair depois. E quando elas estiverem caindo, o Palmeiras vai estar subindo de novo. Então, assim, quem vai levar, aí eu não estou dizendo que o Palmeiras vai ser campeão. É outra história. Só estou dizendo assim, que as equipes que hoje chegam no seu ápice físico, técnico e tático, o Palmeiras já passou por essa fase. Talvez em um mês elas comecem a perder um pouco de produção, o que é natural. E pode ser o momento que o Palmeiras volte a crescer, né? O que é natural, porque caiu, tem menos calendário agora, não tem a Copa do Brasil, então tem mais calendário para se recuperar, para se planejar e para se preparar, né? Então, o que vai acontecer, eu não sei, mas hoje, para mim, o Flamengo é a única equipe que briga de fato por todas as competições pela bola jogada. Pela bola jogada. Assim, tem uma perspectiva de poder descontar alguns pontos do Palmeiras. Difícil, muito, porque é um time muito regular, né? Difícil, mas assim, não dá para descartar de uma briga de um título do Campeonato Brasileiro, na minha opinião, ainda. E nas Copas, pelo nível, pela bola jogada, o Flamengo ele é favorito junto com outros, né? Não tô falando assim, ó, o Flamengo é o favorito a ganhar 3 competições, mas não significa que o Palmeiras deixou de ser favorito a ganhar o Brasileirão e a Copa Libertadores. O Palmeiras continua sendo o grande favorito a disputar as 2 competições que está, né? Assim como eu acho que o Galo, se de repente passa do Palmeiras, aqui Campeonato Brasileiro já ficou 10 pontos, né? Mas as equipes ainda vão se enfrentar, vai ter confronto direto ainda, então, não sei. Pode chegar também. O Galo pode voltar a ser favorito nas 2 competições. Pode, mas se o Cuca chegou agora, vai ter tempo de fazer alguma coisa? Eu não sei. Assim, eu imagino que o Palmeiras vai passar, tá? Porque o Cuca não vai ter muito tempo. O que ele pode fazer é uma mobilização. É um aspecto psicológico. Mas nesse aspecto, o Abel Ferreira, ele é um cara... Ele tá à frente de todo mundo. Nesse aspecto de mobilizar o jogador para um jogo importante. O Abel Ferreira, ele está à frente de qualquer outro treinador. E ainda mais inflado pelo que aconteceu na eliminação da Copa do Brasil pelo São Paulo. Eu acho, imagino eu, que o Abel Ferreira vai usar isso muito a favor para buscar essa classificação. Então eu acho que o Palmeiras é favorito para esse confronto. É óbvio que favoritismo não quer dizer nada, mas eu acho que o Palmeiras deve passar. Pelo momento do Atlético, e não é desmerecendo, tem um grande elenco. Mas aí sim, o Galo com uma competição a menos, o Cuca vai ter mais tempo de treinar, né? Vai ter uma competição apenas, o Galo pode se tornar o grande favorito a disputar o Campeonato Brasileiro. Então, assim, você vê que uma coisa leva a outra e a gente não dá para cravar nada. O que a gente olha é a bola jogada hoje, e a bola jogada hoje do Flamengo é o que mais impressiona, é o que mais chama atenção, e o Flamengo, para mim, está com um pé na semifinal da Libertadores, tá? Então é isso, gente. Por hoje eu finalizo. Quarta-feira, noite de quarta-feira, mais jogos, tá? Mais jogos aliás, tá? Falando aqui da Libertadores, comentar rapidamente. Copa Sul-Americana. O Atlético Goianiense venceu o Nacional do Uruguai fora de casa, hein? Grande resultado. O Atlético Goianiense venceu o Nacional do Luís Soares, cara. Que loucura, mano. Cara, assim, que espetáculo, né? Que foi essa rodada esses jogos de terça. Porque a gente viu no Itaquera o Vidal entrando em campo. O Atlético Goianiense vai até Montevidéu encarar o Nacional com o Luís Soares e eles vão lá e vencem, cara. É impressionante, cara. Que momento, cara. O esporte, ele é muito mágico, né? Ele é, cara, que momento, assim, pro futebol sul-americano ter o privilégio de ver esses 2 grandes atletas, né? Super atletas,
E, cara, de poder ver um brasileiro ir até Montevidéu vencer o Nacional do Uruguai fora de casa com o Luiz Soares, cara. Impressionante, cara. É o momento, né? Vai ficar marcado na história do Atlético Goianiense, né? Luiz Fernando marca, né? E o... Sim, é o que eu falei. O Campeonato Brasileiro tá uma lástima pro Atlético Goianiense. Mas no mata-mata o time tá muito bem. E é o que eu falei, essa é uma vitória que vai ficar na história, vai ficar marcada na história do Atlético Goianiense. Então, grande resultado, né, do Atlético, vem fazendo bonito nas Copas, né? Vem fazendo muito bonito nas Copas. O que preocupa, obviamente, é o torneio nacional, é o Campeonato Brasileiro. Né? Você pode pagar um preço caríssimo por priorizar outras competições. Noite de quarta-feira, tá? Atlético Mineiro, Palmeiras, é o que a gente já repercutiu aqui. E a gente também vai ter outro jogo bom. São Paulo e Ceará, jogo pela Sul-Americana. A gente vai acompanhar tudo. Né? Quinta-feira tem mais. Tem o Furacão entra em campo. Mas a gente comentar os jogos de quarta. Internacional também entra pela Sul-Americana, é importante destacar. A gente acompanhar os jogos de quarta e amanhã a gente está de volta para comentar esses jogos de Sul-Americana e Libertadores. Agora sim, gente, agora eu finalizo. Obrigado para todo mundo, forte abraço e até amanhã. Tchau.